Tá chegando o Dia das Bruxas, o Halloween, e eu acho que até você já preparou aí sua fantasia, não é? Fala galera, meu nome não é Juca e esse aqui é o canal História Maluca, com os momentos mais inusitados aí da história humana. Hoje eu vou te contar a história do Halloween, a origem da data e da celebração, como ela se transformou no seu formato atual e também como ela chegou e se espalhou pelo Brasil. Bora lá! Primeiro sobre a origem do Halloween, das celebrações. Hoje o consenso entre os historiadores é que existem duas origens distintas que em algum momento da história se encontraram e se amalgamaram, dando origem ao Halloween, ou Dia das Bruxas, mais ou menos como conhecemos hoje. A primeira fonte de origem aí do Dia das Bruxas é um festival gaélico, que era praticado entre os séculos 6 a.C. até mais ou menos o século 9 d.C., e que acontecia na data equivalente ao dia 31 de outubro, que é quando a época da colheita desses povos chegava ao fim. Então o Samhain, antes de tudo, ele era um festival para celebrar o fim da colheita. Entre os costumes deste festival, diversos textos medievais apontam alguns, sendo as principais características a realização de encontros para banquetes, para muita bebedeira e também com alguns tipos de competições. Algumas fontes também apontam o hábito de acender fogueiras e tacar pedras na fogueira. O outro ponto de origem é a celebração católica do Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos, na verdade, é 1º de novembro, então parte da celebração dessa data incluía celebrar a véspera, que é 31 de outubro. As principais características dessa celebração cristã incluíam a vigília, ou seja, eles ficavam rezando até o próximo dia, que era o Dia de Todos os Santos, como também o costume de se vestir de preto e dedicar o dia à memória dos mortos. Com a expansão primeiro do Império Romano e, consequentemente, a expansão da Igreja Católica em todo o território europeu, inevitavelmente ocorreu um sincretismo entre essas duas celebrações, o Samhain e a véspera do Dia de Todos os Santos. Inclusive, é daí que vem o nome Halloween. Halloween é uma contração escocesa do termo All Hallows Eve, que significa literalmente véspera do Dia de Todos os Santos. Porém, os escoceses usavam o termo even no lugar de eve para significar véspera, e muitas vezes eles contraíam esse termo even para Ian. Logo, All Hallows Ian. Halloween é Halloween. Esse sincretismo entre as duas datas levou também à mistura dos costumes, trazendo aí para a celebração cristã algumas características que existiam na celebração pagã. Um dos símbolos que surge aí quase no final da era medieval é a Jack-o'-lantern, ou seja, as abóboras que são alteradas para ter rostos aterrorizadores ou divertidos. Aí chegando na colonização das Américas, a celebração do Halloween migrou para a região hoje dos Estados Unidos junto com os colonizadores britânicos. E apesar de existir uma diferença entre os imigrantes anglicanos e católicos, ambos celebravam a data, o que facilitou que a celebração se espalhasse aí pela nova colônia, pelo novo continente. E isso foi reforçado no século XIX, quando houve uma migração em massa de escoceses e irlandeses, levando a uma formatação muito particular da celebração nos Estados Unidos. Com o decorrer do tempo e o desenvolvimento da cultura estadunidense, outros elementos foram fazendo parte dessa costura que hoje é o Halloween. Então, além de fontes da escatologia cristã, como ressurreição, morte, mortos-vivos, começam também a ter símbolos da cultura popular, como Frankenstein, do livro de Mary Shelley, vampiros, de Bram Stoker e outras lendas, mas também influência de elementos geográficos, por exemplo, o uso de corvos, a extensa utilização de abóbora na simbologia, tudo isso tem a ver com a estação do outono, que é a estação corrente na época do 31 de outubro. Já a origem do doces ou travessuras, ou trick or treating, ela também tem uma mistura aí na sua raiz, né? Começando primeiro pelo hábito, na época medieval, de na véspera do Dia de Todos os Santos, as crianças pobres iam de casa em casa pedindo comida, não era nem doce, era comida, e não tinha nem travessura, era só pedir comida. E especificamente da França veio o hábito de se vestir na data, né? De se fantasiar. Segundo algumas fontes históricas, isso ocorreu por causa da peste negra, que as pessoas ficavam desfiguradas e elas tentavam se esconder para poder sair e fazer o pedido de ajuda e de comida, que já era um hábito existente. E esse costume veio também para os Estados Unidos e lá se formalizou como um hábito lúdico, né? Você se fantasia para brincar no Halloween. Ao longo do século XX, a celebração do Halloween acabou virando um símbolo cultural dos Estados Unidos, assim como muitos outros,
E essa simbologia se espalhou pelo mundo junto com muitas outras através da propaganda ideológica americana, que é o que influenciou a chegada da celebração e sua fixação no Brasil, que é o que eu vou explicar em detalhes agora. Aqui no nosso país, o Halloween começou a se popularizar na década de 90, quando muitas escolas de idiomas que ensinavam inglês usavam a celebração como prática didática. Então, a celebração do Halloween inicialmente era muito restrita a essas escolas, ou às vezes algum evento corporativo, raramente ali, que alguém tinha essa ideia de copiar a festa americana para fazer algo diferente. Daí, com a crescente influência da cultura americana através de filmes, séries, etc., e pelo esquecimento também dos nossos próprios hábitos folclóricos, porque Halloween, no final, ela é uma festa folclórica do Hemisfério Norte. Acaba que o Halloween se populariza por todo o país, saindo das escolas de idioma e virando algo que se celebrava em escolas públicas, particulares, de ensino médio, ensino básico, em turmas de amigos, nas universidades hoje em dia, balada fazendo coisa temática, restaurante. Hoje você olha em volta e percebe que o Halloween se tornou praticamente uma festa popular no Brasil também. E aí um dado interessante que algumas fontes apontam que o período pós-pandemia, quando as pessoas queriam retomar mais o contato presencial depois de todo aquele isolamento, ajudou a festa a se fixar realmente como um hábito do brasileiro. É estimado que em 2022, aproximadamente 52% da população brasileira participou de algum tipo de celebração relacionada ao Halloween, resultando inclusive em um aumento na produção e venda de doces aqui no país. E uma curiosidade aqui para encerrar o vídeo, na Europa, durante o século XVIII, foi espalhada a crença de que o Samhain tinha alguma ligação com o satanismo, centrado na adoração da morte ou de um príncipe das trevas. E é claro que essa alegação era infundada. Hoje, os historiadores sabem muito bem que não existia nenhum tipo de sacrifício nas práticas ritualísticas dos druidas celtas. Esse foi o episódio de hoje aí na nova fase do canal. Valeu quem ficou até aqui assistindo o vídeo com a gente. Se você ainda não curtiu e não compartilhou, não esquece, faz isso agora. Se inscreve no canal também e ativa o sininho para receber aviso quando tiver vídeo novo. E comenta aí o que você vai se fantasiar nesse Halloween. Valeu, galera, e até a próxima. E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Oh, esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós.